sábado, 21 horas da noite. Quer dizer, 21 horas e 21 horas. Este maldito inconveniente. Dessa vez eu não estou de férias. Mas ele assinou. 1 ano o contrato, tal, enfim, não vai ter tanto impacto na folha assim. E aí, assim, é óbvio, né? Mas a quantidade de pessoas que me marcaram no post da NFL Brasil que o Aaron Rodgers assinou, fico muito feliz com o carinho, né? Porque as pessoas lembraram de mim, claro. Mas, obviamente, isso aconteceu no momento que eu estava descansando, né? Daqui a pouco eu falo o que eu estava fazendo. Estava assistindo um bom filme. Este é os 5 coisas que você precisa saber sobre Aaron Rodgers voltar para os Steelers nessa próxima temporada. E aí você pode pensar, mas muda alguma coisa? Cara, eu separei alguns temas legais. Vou fazer jornalismo, exclamação. Separei alguns temas legais para falar sobre isso. E no final do vídeo fica comigo que tem uma surpresa. Se é que você já não reparou que tem uma surpresa aqui no cenário, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos subir, vai. Sobe os Paranauê aqui e esses são 5 coisas, certo? Vamos lá. Era óbvio, mas demorou. O Art Rooney II, o dono dos Steelers, estava imaginando que isso fosse acontecer antes do draft para ter uma certa tranquilidade, um planejamento em relação ao que os Steelers fariam nesse último recrutamento, né? Não que isso fosse mudar alguma coisa em relação ao quarterback, porque todo mundo tá careca de saber que tinha 2 quarterbacks que dá para apostar nesse draft que terão um impacto, né? Mais seguros. O Fernando Mendonça e o Ty Simpson, claro, em prateleiras distintas, tá? O Fernando Mendonça é mais prospecto que o Ty Simpson. E o Ty Simpson, dependendo de encaixe, como a gente já falou, caiu nos Rams, que é um bom encaixe para ele. Dali em diante, terra arrasada, né? Terra arrasada, complicado. Os Steelers, de qualquer forma, apostaram no Drew Allar na 3ª rodada. É uma aposta que eu gosto. O Drew Allar tem um braço mais forte dessa classe, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E ele vai ser lapidado num primeiro momento para quem sabe ter uma oportunidade no futuro. Existe alguma garantia? Não. Como a gente já falou, o Drew Allar, para você que não viu ele em Penn State, além da questão do histórico de lesão, nada mais é do que um lançador de míssil que opera com Windows 95. Você não quer um lançador de míssil operando no Windows 95. Não adianta nada você soltar míssil sendo que você não sabe para onde ele vai, né? Então, era óbvio, mas demorou. E por que era óbvio? Por todas as contratações que os Steelers foram fazendo no meio do caminho. E eu digo em relação a veteranos até. Trouxe o Rico Dowdle para reforçar o jogo terrestre, para dar um dinamismo para esse jogo terrestre. O Dowdle teve bons momentos em Carolina. Trouxe o Michael Pittman para ser o complemento que o DK Metcalf precisava. O DK Metcalf no perímetro, o Michael Pittman no corredor de rotas no lado forte da linha, um flanker no lado direito, normalmente, aí do ataque, né? Então, assim, era meio que esperado, mas não dava para garantir. Porque, em se tratando de Aaron Rodgers, a gente nunca sabe. Alguém ficaria surpreso se ele do nada falasse: tô de boa, quero apresentar o Jeopardy, que ele ama esse programa. Tô de boa, cansei. E assim, daria pra julgar, né? 42 anos, se ele quiser fazer outra coisa da vida, beleza. Mas uma coisa muito importante, e eu cheguei a falar sobre no passado, o Aaron Rodgers ama futebol americano. Ele é uma personalidade um tanto quanto complexa, mas ele ama futebol americano, tá? Então, assim, era óbvio, mas demorou porque era Aaron Rodgers. Segundo ponto, agora vamos voltar à questão do Drew Allar. Ele é um tapa-buraco? Não. É um contrato de 1 ano, mas eu não consigo chamar o Aaron Rodgers de um quarterback ponte, de um tapa-buraco, um futuro Hall of Famer. Mas dá fôlego. Ele dá fôlego, porque se vamos imaginar o outro cenário, que o Aaron Rodgers mete o louco, aparece no programa do Pat McAfee nessa segunda-feira e fala: cansei, aposentei, valeu, falou. O que Pittsburgh ia fazer da vida? Trocar por algum quarterback? O Kirk Cousins, por exemplo, poderia ter sido uma possibilidade, mas foi para os Raiders. E mesmo assim não seria uma possibilidade tão legal. Os Steelers iriam para a temporada com Mason Rudolph, titular, muito provavelmente, tá? A tendência seria essa. E aí teria o Will Howard e o Drew Allar. O Drew Allar não tem nenhuma condição de ser titular na NFL hoje. Não tem como isso acontecer. O Will Howard, extremamente limitado, como eu já falei no ano passado. Mas ganhou o título do college. Legal, gente. Muito bom, bacana, mas a transição não é feita automaticamente de um campeão na posição de quarterback para ser quarterback na NFL. É só pegar todos os quarterbacks que foram campeões do college football e a gente ver quais foram bons quarterbacks na NFL. O Joe Burrow e o Cam Newton foram campeões no college e foram para a NFL porque eles eram bons quarterbacks pensando na transição para a NFL, não porque eles foram campeões no college. A relação causa efeito diferente aí de correlação e o efeito, tá? Então, assim, seria o Mason Rudolph. E com o Mason Rudolph, Pittsburgh Steelers estaria pensando em 2027, né, num primeiro ano do Mike McCarthy. Quando, aliás, o Mike McCarthy assinou, eu lembro que eu também cheguei a mencionar o seguinte, falei para os meus amigos,
meus colegas de profissão barra amigos, né, que são as duas coisas, falou assim, olha, de duas uma, ou isso significa que o Aaron Rodgers não volta de jeito nenhum, ou isso significa que eles fizeram as pazes e é por isso que o Mike McCarthy foi contratado. Tá? Eu sei que pode parecer tudo é 50-50, mas tem a condicional. Ou significa, assinamos com o Mike McCarthy. Tchau. A gente está sinalizando que adeus. Ou que eles fizeram as pazes. E eles tinham feito, né? Pelo que a gente tinha visto de notícias. Então, de todas as opções possíveis para substituir o Mike Tomlin, contratar um treinador que treinou o Aaron Rodgers por muitas temporadas, né, que esteve no barco do Aaron Rodgers basicamente desde o início da carreira até 2018 e terminou muito mal essa relação em 2018, me soou um tanto quanto curioso. E as coisas foram caminhando para reforçar o ataque. E você não traz o Michael Pittman, o Rico Dotto, você não investe tanto no ataque assim, se você não acha que você vai ter alguma condição de competir nessa próxima temporada. E aí, para competir, teria que trazer o Aaron Rodgers e o final acabou sendo feliz. E aí, mais um ponto. Torcedor dos Steelers que tá meio de saco cheio, fala, de novo Aaron Rodgers, parecendo goleiro de São Paulo, velho, depois que o Rogério Ceni aposentou, nunca acha uma alternativa, tá? Embora o Rafael, né? Mas enfim, não quero falar sobre São Paulo, que eu vou ficar muito irritado. Pittsburgh Steelers e São Paulo se parecem muito, em muitas coisas, aliás. Mas qual é a alternativa? Os Steelers precisam competir, e com o Aaron Rodgers eles competem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Terceiro ponto, o Arizona Cardinals nunca foi opção. Eu fiz uma live para os membros nessa última semana, e aí um dos membros falou, e essa história do Aaron Rodgers nos Cardinals e tal. E aí é o que eu chamo de Lost in Translation. Algum doido, não sei quem foi, nos Estados Unidos sugeriu em algum desses programas de manhã de Hot Take que o Aaron Rodgers nos Cardinals seria uma opção plausível. Não seria uma opção plausível. Primeiro porque Arizona não ganharia absolutamente nada ao ter o Aaron Rodgers por uma temporada. E ele vai jogar uma temporada, ele tende a aposentar depois dessa próxima temporada. Absolutamente nada. O que os Cardinals vão ganhar tendo o Aaron Rodgers por um ano? Aí a opinião, o take, foi baseado no fato de que a comissão técnica dos Cardinals tem o LaFleur, no caso o Mike LaFleur, que é o head coach, que é irmão do Matt LaFleur, e o Nathaniel Hackett, que é o Aaron Rodgers, né, que é o Gil Cebola do Aaron Rodgers, basicamente. Né? O Nathaniel Hackett esteve junto do Aaron Rodgers do New York Jets, depois antes no Green Bay Packers. Só essa opinião foi baseada só nisso, só que foi emitida nos Estados Unidos e eu acho que veio para o Brasil de uma maneira que fosse um rumor ou algo assim, um boato, e nunca foi. Arizona não tem por que ter o Aaron Rodgers, o próprio LaFleur chegou a chegou a dispensar essa informação, essa questão, falou assim, não tem nada a ver, a gente vai com quem a gente tem esse ano. É óbvio que eles vão com quem eles têm esse ano, porque eles estão pensando em quarterback em 2027. Mas eles draftaram o Carson Beck. Eu sou o ser humano mais contra essa ideia do Brasil, eu acho. Então, meus advogados pediram para eu não falar mais tanto sobre. Seja quem for o quarterback de Arizona, eles estão pensando em 2027. Se acontecer um milagre e o Carson Beck for um quarterback minimamente razoável, aí talvez eles mudem de ideia. Mas eles vão querer descobrir quem é o Carson Beck. Afinal de contas, eles gastaram uma terceira rodada no maluco, né? Enfim. Então, Arizona nunca foi uma opção. Era uma opinião, que eu não sei quem foi que deu essa opinião, e muita gente aqui no Brasil interpretou que fosse um rumor ou um boato, e de fato nunca foi uma opção, uma possibilidade. Quarto ponto, com o Aaron Rodgers, os Steelers competem por o quê? Os Steelers bateram na trave de ter uma caminhada um pouco mais longa nessa última temporada. Eles venceram a divisão, merecidamente no último jogo contra o Baltimore Ravens, que tinha o Lamar Jackson, queira ou não, mas vale lembrar o contexto que aconteceu na AFC Norte no ano passado. Eles não têm nada a ver com isso, mas o contexto. O Cincinnati Bengals, no papel, tinha uma defesa pior do que vai ter para essa próxima temporada. O Cleveland Browns, um elenco de apoio pior. Não estou falando que Cleveland vai ganhar a divisão, não. Calma. Mas pior do que vai ter para essa próxima temporada. Talvez a defesa tenha uma caída por conta da saída do Jim Schwartz, mas enfim. E o Baltimore Ravens foi um time que sofreu com muitas lesões. Num dado momento, 7 titulares estavam fora. O Lamar Jackson perdeu o jogo. Muitos importantes titulares da defesa também. Baltimore não tinha nenhuma peça para pressionar o quarterback, e agora tem, né? Queira ou não, chegou o Trey Hendrickson. Então, eu acho que é um panorama distinto. O favorito para vencer a AFC Norte hoje é o Baltimore Ravens. Eu consigo ver numa segunda prateleira Cincinnati e Pittsburgh? Sim, eu consigo. Mas hoje, no papel, é o Baltimore Ravens, mesmo com uma comissão técnica nova e tudo mais. Até porque a comissão técnica nova vem de um histórico em Los Angeles de uma defesa melhor contra o passe em profundidade, que foi um problema
em Baltimore nesses últimos anos, tá? Então, a defesa de Baltimore, por incrível que pareça, eu acho que ela vai ser melhor nessa próxima temporada, por conta da comissão técnica, por conta de mais peças para pressionar o quarterback, não só o Hendrickson, mas o Zion Calouro também, e também por uma questão de saúde. Não é possível que vai machucar tanta gente em Baltimore como machucou no ano passado. Então, de sopetão, eu já digo, o favorito para ganhar a divisão não é Pittsburgh. Eu consigo ver Pittsburgh competindo pela divisão? Sim, porque o ataque de Pittsburgh está melhor, como a gente vai falar exatamente agora. No dia 1º de janeiro, o ataque dos Steelers, que não fez absolutamente nada contra a potente defesa do Houston Texans em casa nos playoffs, tinha DK Metcalf no perímetro com Adam Thielen, Marcus Valdes-Scantling e Calvin Austin nas opções como wide receiver. Coordenador ofensivo, o Arthur Smith. O ataque dos Steelers agora tem DK Metcalf no perímetro, excelente arma, inclusive vertical, com Michael Pittman e o calouro Jamie Bernard de Alabama, que é um bom corredor de rotas. E ainda tem a questão do Rico Dowdle chegando aí para ajudar no jogo terrestre junto, claro, do Jalen Warren, que continua. Então, é um ataque no papel melhor com o Aaron Rodgers, tá? Os Steelers competem pelo quê? Os Steelers competem por playoff, tá? E é por isso que o Aaron Rodgers está voltando também, para manter esse time competitivo, manter as pessoas indo no estádio, no Heinz Field, e eu sei que mudou de nome, mas eu vou continuar chamando de Heinz Field, não tô nem aí, não tenho nenhum compromisso com informação correta. É Acrisure Stadium, eu sei que é Acrisure Stadium, mas Heinz Field é muito mais legal. E eu não consigo ver os Steelers ganhando o Super Bowl, mas eu consigo ver ser divertido, né? Os Steelers estão em alguns jogos de horário nobre, e eu ficaria um tanto quanto pistola de ter que ver o Mason Rudolph jogando, né? Agora eu tô um pouco mais feliz. E aí o ponto tático importante. Eu fui atrás dos dados táticos dos Packers em 2018 e aí tá na tela aí algumas questões. Play action muito parecido, tá? 2018, 19%, em 2025 com os Steelers com o Arthur Smith, 20%, eu imagino até que fosse mais com o Arthur Smith. Shotgun também muito parecido. Agora, o que me chama a atenção, a diferença é o que tá na tela. Porcentagem de passe rápido no ano passado, é uma coisa que o Aaron Rodgers gosta bastante, 53%. Em 2018, 44% com o Mike McCarthy. E porcentagem de passes verticais para mais de 20 jardas, basicamente o dobro. 8% no ano passado e em 2018 com o Mike McCarthy, 14%. Então eu estou intrigado para ver se vai ter um pouquinho mais do Aaron Rodgers segurando a bola e o Aaron Rodgers sendo um pouco mais vertical. Ponto importante, com mais talento na posição de wide receiver, isso dá uma destravada no DK Metcalf, porque com o corpo de wide receivers que você tinha no ano passado, você colocava uma marcação mano a mano do DK Metcalf e um safety sempre de olho, muitas vezes, né? Agora não dá para deixar um safety em função disso, porque tem outras armas no ataque e isso libera um pouco mais o DK Metcalf. Então, eu espero, com o Mike McCarthy, um pouquinho mais de passe vertical, aí um pouco mais de passe profundo com o Aaron Rodgers, tá? Ah, mas ele tem 42 anos. Honestamente, pelo que eu vi no final do ano passado, até no último jogo da temporada, eu não sei se isso vai ser tão fator assim. Queira ou não, o nosso glorioso Aaron, né, que gosta de ouvir golfinhos copulando para se recuperar de lesão e tudo mais, gosta de uma caverna, ele se cuida, tá? Isso aí acho que a gente pode dizer, tá inteirão o nosso meninão. Pra terminar com groselha, ó, eu tava assistindo o filme Instinto Selvagem. É esse o nome em português? Basic Instinct? Eu acho que é com I. Que isso? Michael Douglas. Toda vez que aparecia ele na tela, eu não sei como minha esposa já divorciou de mim, porque toda vez eu fazia Michael Douglas quando ele aparecia, e a Sharon Stone no auge de sua beleza, né, interpretando uma escritora, eu não vou dar spoiler, mas um filme muito sensual, então você que tem menos de 18 anos não assista. E para terminar, em homenagem a ele, o patrono da off-season, agora sim, temos agora o Aaron Rodgers preso, ficará no escuro muitas vezes. Pô, Curti, mas você torce para os Bears, tem coisa dos Packers? Sim, porque esse cenário representa os 32 times da NFL. Né? Eu torço para os Bears, mas estou usando o uniforme dos Steelers porque eu sou um sacerdote dos 32 times. E agora ele vai ficar preso em homenagem a tantas vezes que ele atrapalhou as minhas férias, que ele atrapalhou o meu filminho, tá? Ontem. Eu falei, não vou gravar. Você vai gravar? Eu falei, não vou gravar. Amanhã de manhã eu gravo. Tá aqui, tá gravado. Então temos Aaron Rodgers preso nesta caixa para sempre no meu cenário. Fizemos todo o estrago que podíamos e aqui do lado você confere os vídeos para membros. Eu estou analisando o draft de vários times e eu vou analisar o draft do Pittsburgh Steelers nessa semana também para a gente falar um pouquinho mais sobre o recrutamento de Pittsburgh, um pouquinho mais sobre o Drew Allar, tá bom? Mas falei sobre Cleveland, sobre Dallas, tem outros times também. Para ter acesso a esses vídeos, assine o Like Plus. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima.